Carlos Bonamigo, eu sou sócio, coordenador da área de Direito Público da Garrastazu Azul Advogados e eu vou dividir contigo alguns pensamentos sobre a gestão de contratos administrativos. A aplicação de sanções em licitações, em especial em pregões eletrônicos e também na execução de contratos administrativos é um dos temas mais espinhosos e delicados na vida de qualquer empresa que transaciona com o mercado público. Isso porque determinadas punições podem impedir esse determinado punido a participar de licitações por até 5 anos com todos os órgãos da administração pública. Isso caracteriza uma verdadeira pena de morte para muitas empresas que têm o seu faturamento preponderante justamente no mercado público. Daí que é preciso muito cuidado nas interações junto à administração pública. Se um determinado contratado, assumindo as obrigações decorrentes desse contrato, deixa de executar as suas obrigações ali, ele provavelmente vai ser punido. É importante lembrar que, segundo o entendimento do Tribunal de Contas da União, é um dever da administração pública, do fiscal do contrato, aplicar as penalidades quando identifica o descumprimento de normas legais e contratuais pelo contratado. Isso significa, então, advertência para questões mais simples e singelas, depois disso multas conforme a previsão no contrato, depois disso eventualmente suspensão ou inidoneidade ou até o impedimento. Muitas vezes a administração busca dar uma eficácia bastante abrangente para essa penalidade, impedindo o licitante de atuar perante praticamente toda a administração pública. Mas, principalmente pelo entendimento do STJ, que em determinados casos é até divergente da interpretação do Tribunal de Contas, a partir dessa divergência nós conseguimos atuar de forma a garantir a melhor interpretação, ou pelo menos buscar a melhor interpretação para fins de limitar a eficácia dessas penalidades, até para garantir esse direito fundamental à livre iniciativa e de manutenção da própria empresa e dos empregos relacionados. Segundo o entendimento do Tribunal de Contas da União, em todos os casos de inexecução do contrato de maneira injustificada, deve ser aplicada a penalidade. Então, o que se busca então são demonstrações da existência de justificativas para essas determinadas penalidades. Então, muitas vezes a forma para diminuir a penalidade incidente ou para evitar essa penalidade é demonstrar que essa inexecução do contrato, essa inexecução total ou parcial aconteceu de maneira justificada. A justificativa nunca pode ser uma suposta boa-fé do contratado. Isso é irrelevante para fins de punição. Se houve ou não boa-fé ou má-fé com relação ao fato caracterizado como irregular. Isso é irrelevante. O que é relevante, então, são questões relativas a fatos de terceiros, culpa de terceiros, ou então força maior, ato fortuito, e vários outros itens que nós pegamos emprestado do regime jurídico das punições até para fins de direito criminal. Por exemplo, se o contratado não tinha o potencial conhecimento da ilicitude desse ato que foi caracterizado como irregular, esse erro de proibição, erro de ilicitude e outros vários elementos que nós pegamos emprestados do direito criminal. Esse é um item bastante delicado, muito pouco conhecido por advogados principalmente, mas ele é bastante trabalhado, inclusive tendo repercussões no entendimento do Judiciário e do Tribunal de Contas. É interessante saber nesse contexto que durante bastante tempo se entendeu que essas penalidades resultam inclusive na rescisão dos contratos que estão em andamento junto à administração pública. Nós sabemos que é obrigação do contratado manter ao longo de toda a relação contratual as condições de habilitação. Quando é aplicada uma pena de impedimento, por exemplo, eu já não tenho, certamente perante aquele órgão, as condições de habilitação. Daí essa determinada interpretação de que não poderiam mais ser realizados pagamentos e as relações deveriam ser rompidas naquele momento. Mas porque isso traz um grave transtorno para a administração pública, se entendeu que não deve ser essa a melhor interpretação e que, portanto, contratos vigentes, notas de empenho vigentes, e aqui eu não estou falando do aditamento de contratos, então, e da emissão de novas notas de empenho,
com relação a essas relações em andamento naquele momento. Isso deve ser mantido de maneira válida. E, igualmente, a polêmica é a extensão dessa determinada punição. Eis que há entendimentos divergentes entre o próprio STJ e o Tribunal de Contas da União em vários casos. Daí a importância de ter um advogado especialista na matéria. O STJ, por exemplo, com relação à suspensão, entende que ela tem uma eficácia a toda a administração pública, contemplando a União, os estados, o Distrito Federal e municípios. Já o Tribunal de Contas entende que não, que a suspensão ela tem eficácia exclusivamente com relação ao órgão que impôs essa determinada penalidade. Então é muito relevante que advogados especialistas na matéria estejam se debruçando sobre os casos daqueles que têm interesse de se afastar, de afastar determinadas penalidades que estão sendo impostas no contexto de licitações e dos contratos administrativos. Nesse contexto, então, é muito importante que se tenha muito cuidado na gestão do contrato administrativo. E eu penso, então, o bom contrato administrativo é aquele que decorre de uma boa licitação, de uma boa interpretação do edital, uma boa interpretação do termo de referência ou do projeto básico. Se isso não está bem, se isso não está adequado, não está correto, não está bem medido, bem interpretado, é certo que haverá dores de cabeça ou desequilíbrio nesse contrato na sua execução. Depois disso, muito cuidado, que má fé ou boa fé é irrelevante no que se trata de punições. A questão é se eventual inexecução de contrato aconteceu de maneira justificada ou não. E isso, por si só, é uma janela onde entra muita coisa, mas é um raciocínio bastante técnico, não é qualquer profissional que tem condições de tocar isso adiante. E de resto, é muito importante delimitar a extensão das punições, seja com relação ao tempo, para evitar que isso impacte contratos e notas de empenho anteriores à punição, bem como do ponto de vista territorial. É muito importante tentar delimitar a extensão dessa punição apenas ao órgão que efetivamente aplicou a punição o tanto quanto possível.